Quando nós vamos criar algum projeto, nós temos que saber os primeiros passos de um projeto. A primeira coisa que você deve fazer quando você vai iniciar um projeto com algum cliente ou quando você realmente vai fazer um projeto para você mesmo, a primeira coisa que você precisa é de informações. Sem informações, você não consegue fazer nenhum tipo de projeto. Então, primeiro é entender o fluxo das informações. Entenda bem essa palavra, é fluxo das informações. Porque principalmente quando você trabalha com informações onde está relacionado com banco de dados ali da parte do back-end, então vai ter algum fluxo de informações. Imagina, por exemplo, um e-commerce, quantos fluxos de informações que há. Se uma pessoa fez um pedido, parece que é tão simples. O cliente fez o pedido, fez a compra, preencheu seus dados, confirmou a compra e pronto, acabou. Mas no back-end há muitas lógicas de informações que estão acontecendo e deve-se trabalhar em conjunto ali com o banco de dados. Então, por isso, antes de qualquer coisa, antes de iniciar qualquer projeto, o primeiro passo é sentar com o cliente ou você mesmo criar o seu projeto. Então, a primeira coisa que você tem que levantar é todas as informações e o fluxo dessas informações. E eu até recomendo, quando você vai, por exemplo, criar um sistema web para alguma empresa, é necessário que você sente com o cliente e analise o processo deles. Por exemplo, se eles trabalham com planilha de Excel ou se eles trabalham até mesmo em caderneta, você tem que entender o fluxo dessas informações para antes de levantar todas as informações e começar a desenvolver. Nunca começa a desenvolver sem primeiro ter todas as informações e não somente ter as informações, mas entender o fluxo das informações. Nós podemos até criar uma aula específica somente para entender como criar, como iniciar um projeto, beleza? Mas o primeiro passo, informações. E depois, o que eu gosto de fazer é depois desenhar o layout. Aqui não é desenvolver o layout, mas sim é desenhar esse layout mesmo. Você pode usar vários programas que tem disponível aí na internet, mas o que eu gosto de usar é o Adobe XD. É um programa muito fácil de mexer, que é da Adobe. Então, depois que você teve todas as informações, você vai ter base para desenhar o seu layout. E claro que primeiro você deve pedir para o cliente para que passe para você todas as informações, por exemplo, cores, as suas preferências, se tem fonte específica, para você não começar a desenvolver e depois ter que alterar tudo de novo. Porque é importante que você levante as informações, depois venha desenhar o layout, para depois evitar muitas alterações. Então, o primeiro passo, informações, depois o layout. Esta é a forma que eu faço. E depois o que eu gosto de fazer, isso é algo particular meu. Eu gosto de fazer o banco de dados depois. Eu desenho, como eu já tenho todas as informações, eu já entendo todo o fluxo, depois eu começo a desenvolver o meu banco de dados. Então, independe de qual linguagem você esteja usando, e eu particularmente gosto de trabalhar muito com MySQL, então eu vou lá no MySQL e desenho todo o meu banco de dados, todo o fluxo das informações ali no banco de dados. E depois eu começo realmente a desenvolver e eu vou para o front, eu não começo ainda pelo back. Eu começo pelo front porque eu já posso ter um layout e se o cliente pedir algumas alterações, então fica mais fácil. Porque depois que você cria toda a lógica, antes de criar o front, depois fica muito mais difícil de alterar. Então cria o front, desenvolve o front primeiro e depois nós vamos para o back-end. Então nós vamos trabalhar toda essa estrutura por parte ali do lado do servidor, todo o fluxo dessas informações que vai fazer a interligação entre o front-end e ali o banco de dados.